Senhor Jesus para os irmãos. Vou deixar aqui uns versículos da palavra de Deus para nossa meditação. Não vou demorar muito, porque para não ficar muito longo. E eu já vou lendo e explanando para os irmãos entenderem, para ser um pouco rápido. Essa palavra ela é muito importante para nós. O título diz assim: a festa da dedicação. Jesus interroga pelos judeus, declara-se o Messias, filho de Deus, desejam apedrejá-lo e ele retira-se para além do Jordão. Então, quando Jesus declara que ele era o filho de Deus, ele teve que retirar para além do Jordão, porque eles tentaram apedrejar Jesus. No capítulo, em João, livro de João, capítulo 10, do verso 22 em diante. Vamos começar no 22. E em Jerusalém havia uma festa de dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Então, Jesus estava numa festa em Jerusalém e era inverno. E Jesus foi para essa festa. E Jesus andava passeando no alpendre de Salomão. Engraçado, isso aqui eu não tinha observado. Jesus ele passeava no alpendre de Salomão. Engraçado que eu não tinha observado isso aqui ainda. E rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos-lo abertamente, pediu para Jesus falar para eles abertamente, porque Jesus dizia para eles que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e eles não estavam crendo que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Até então, eu até entendo em certa parte, porque era novidade de vida para eles, porque Jesus era uma novidade de vida, mas eles tinham que entender que essa profecia de Cristo, que Cristo ia vir, já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías e acho que alguns outros demais profetas. Então isso já vinha sendo anunciado ao povo para que quando Jesus visse, o povo não fosse pego de surpresa. Mas o povo não queria aceitar. Principalmente os grandões como Herodes, que Herodes achou que Jesus ia tomar o lugar dele e ele ia diminuir. Herodes quis matar Jesus lá desde quando nasceu. Então, amados, é uma coisa muito séria isso, nós devemos observar, você deve observar a Escritura para você não negar Jesus de novo, como eles negaram no passado. Se você negar Jesus hoje de novo, como no passado, você não vai ter mais, você não tem salvação, porque Jesus já veio morrer para te dar o direito da vida eterna. Na verdade, nós somos a geração privilegiada por ter Cristo morrido na cruz, nós somos privilegiados, nós somos da graça, nós temos uma facilidade muito grande da vida eterna. No passado não foi assim. No passado o povo pagava com a própria vida, era torturado, morto de cabeça para baixo. Era derramação de sangue constante. Mas vamos rápido para nós não demorar. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito e não credes? Ele falou: já vou-lo tenho dito e não credes? O povo não cria que Jesus era filho de Deus, que ele tinha descido do céu e que ele era o Salvador. O povo não cria. E até hoje tem muitos que é dessa maneira. Até hoje existe gente que não crê. Olha para vocês verem como o povo é tão ateu e tão incrédulo. Até hoje tem pessoas que não creem em Jesus. Eu conheço aí umas denominações aí que não creem em Jesus. Muita gente não crê em Jesus. Isso é um absurdo. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Quer dizer, ele disse para os judeus: as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam de mim. Como um homem pode fazer tal obra miraculosa como Jesus fazia? Ninguém, homem nenhum. O povo mesmo assim não cria. É uma coisa tenebrosa. Parece que o inimigo ele cega os olhos daquela pessoa e é que faz aquela pessoa não crer no Senhor. É uma coisa que eu fico assim assustadora. Eu vejo isso aqui perto da minha casa. Pessoas que professam ser pastor, servo de Deus, mas não creem também não. Vivem na maldade. Hoje mesmo pela manhã, todo dia eu escuto.
eles falando mal de mim, planejando mal contra mim. Quando é de noite, pega a Bíblia, diz que vai fazer a obra, diz que vai fazer isso, fazer aquilo, deixo quieto, não falo nada. Por quê? Porque isso aí é uma coisa espiritual, uma coisa satânica, maligna, e que a pessoa não acorda, que ela vai... Aliás, ela já está destruída, ela não vai se destruir, ela já está destruída. É igual quando Jeremias falou lá quando ele foi levantado para salvar aquele povo lá em Jerusalém, e ele disse para o rei, tu não vais ser um escravo, tu já és um escravo. Eles já são escravos. Vocês não vão ser escravos, vocês já são escravos. É impressionante. Vamos para o 26. Mas vós não credes, porque não sois de minha ovelha, como já vos tenho dito. Então, o que é que o Senhor Jesus diz assim? Por que vocês não creem em mim? Por que vocês não me obedecem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Eles não eram das ovelhas de Cristo. Então é a mesma coisa que eu disse. Os que são do aprisco, que são de Cristo, ele ouve a palavra de Cristo. Então, a ovelha ouve a voz do seu pastor. Então, não adianta você pelejar. A gente ora. Igual ontem, gente, eu estava refletindo, eu trabalhando na rua e eu refletindo nas coisas de Deus, assim, que às vezes eu ando refletindo. Sabe o que eu pensei? Eu estava ontem, o Espírito Santo de Deus estava me tocando. Não adianta, nós ora para as pessoas, para algumas pessoas, mas não adianta muito não. A pessoa, quando ela quer Jesus, ela vai aos braços de Jesus, ela corre para Jesus, ela vai, Jesus, eis-me aqui. Não adianta, nós oramos, mas a pessoa não quer. Como você vai convencer uma pessoa que não quer? Ela pede para orar, mas ela não quer obedecer, ela não quer. Não adianta. Eu vou dizer para vocês aqui, eu vou tirar um exemplo de mim. Eu vivi uma vida promíscua, uma vida... Eu bebia muito, eu vivi uma vida distante do Senhor, mas muito distante. Eu quis Jesus. Eu corri para os braços de Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero saber. Eu entrei de cabeça. Falei, Senhor, se o Senhor me libertar desse vício, mudar minha vida, eu vou obedecer a tua palavra. Mas eu fiz errado, que a gente não faz barganha com Deus, não. Eu fiz errado, mas eu falava assim com Deus. Falta de sabedoria, Deus perdoa. E eu mergulhei de cabeça. Às vezes eu estava numa igreja, de joelho orando, as pessoas zombavam de mim, pastores e tal, e eu estava ali buscando, o Senhor me libertou. Eu entrei e falei, Senhor, eu não vou mais, eu vou servir só o Senhor, eu vou obedecer só o Senhor. Eu fiz uma aliança com Deus. Então a pessoa, quando ela quer, ela vai. Você entende que Jesus é o seu Salvador e você depende inteiramente dele, não há outro Deus além dele, e você sabe disso e você se entrega de cabeça. Ontem eu estava refletindo acerca disso, falei, não, quem quer Jesus, vem até Jesus, aceita Jesus como Salvador. Não é dessa forma, a gente ora e vai continuar orando, mas tem gente que não quer, não adianta. Então ele disse aqui, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Isso não era de Cristo. Agora vamos 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço-as, e elas me seguem. Então, Jesus, ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece o coração daquele que leva a sério, daquele que larga todo o pecado, foge de todas as coisas e está trilhando no caminho do Senhor. Mas, porém, por que nós e todos os cristãos que levam a sério, levam com fidelidade, passam perseguições e lutas? Porque o Satanás, ele sabe que você não é do aprisco dele, sabe que você é de Cristo, que você não é um dos dele. Então o Satanás, ele vai lutar de todas as formas para te distanciar do Senhor. E isso vem acontecendo em desde o Velho Testamento. Ele tentou Jesus com alguns homens de Deus. Ele conseguiu. Foi enviado vários profetas para fazer a obra que Jesus fez e não fizeram. Lá no deserto, ele faz com que essa pedra transforme em pão, Jesus.
A Bíblia diz que ele transportou Jesus os 4 cantos da terra. E falou, se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. E mostrou no pináculo, ele mostrou tudo para Jesus. Falou, se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Ele estava oferecendo o que não era dele, que ele não tinha para dar, certo? E Jesus o repreendeu. A mesma coisa hoje. Você acha que Jesus não vai tentar nós? Jesus envia pessoas oferecendo dinheiro. Não, Jesus não. O Satanás envia pessoas oferecendo dinheiro para você se distancia você de Jesus, da palavra de Deus. Coloca a mulher no teu caminho para tentar te desvirtuar. Ele faz de tudo. Quando ele não consegue por esse lado, ele levanta para te perseguir, para te afrontar. Ele tenta agir no ponto mais fraco da sua vida. E você tem que entender que você é de Cristo, que simplesmente aquilo ali é uma ação maligna. Aí sim você deve orar, porque vai ser repreendido esse espírito maligno e você vai vencer. Você tem domínio sobre os demônios. O Senhor nos deu autoridade sobre os principados, sobre potestades e principados. Ele deu autoridade nós sobre os demônios. Então nós temos que prestar muito bem atenção nisso. Ao 28. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. Então, o Senhor Jesus está falando que as ovelhas dele, eu dou-lhe a vida eterna, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. Ninguém os arrebata das mãos do Senhor, as ovelhas verdadeiras que são de Cristo e permanecem em Cristo. Não. Porque o Senhor não lança fora aquele que o busca, aquele que está nele, aquele que peleja por ele, ele não lança fora. Pode acreditar, se você entregar sua vida a Jesus e trilhar, ele não vai te lançar fora. Ainda que você morra, os anjos do Senhor colherão a sua alma. E você vai descansar no Senhor. Você vai ter vida eterna. Não lança fora, não se perde aquele que permanece no Senhor. Mas o Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ninguém arrebata-nos da mão de Jesus e nem da mão de Deus. Creia nisso. Você é escolhido, permaneça fiel, e o Senhor ninguém te arrebatará da mão de Deus ou da mão de Jesus. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejá-lo. E hoje estão fazendo as mesmas coisas, estão apedrejando Jesus de todas as formas. Continua apedrejando aí. O povo, eles não querem ter interesse de conhecer Jesus, não quer aceitar Jesus como Salvador. O que eu queria dizer para vocês? Também o que dizia aqui em cima, nessas palavras aqui no 27. As minhas ovelhas o ouvem, e a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. Ele dá a vida eterna. Mas o Pai que me deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Vamos mais embaixo aqui. Eu é o Pai, somos um. Aqui, agora chegou no versículo chave que eu queria falar com vocês. Vocês acreditam, pessoal, tem pessoas que já chegaram para mim com Bíblia, pregando, falando que Jesus não é Deus, não. Que Deus é o maior, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas Jesus não. Jesus e o Pai somos um. Ele falou, eu e o Pai somos um. Amados, hoje existe tanta coisa, você tem que prestar bem atenção, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu fico pensando, este dia eu conversei com uma dessas pessoas, e eu fico pensando, falei, por que vocês insistem tanto numa coisa que não é verdade? Ele não me avoa no meu gogó, não sei porquê, zira. Ele fica irado. Fica irado. Eles menospreza Jesus. E não tem como. Jesus, eu e o Pai, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedra para apedrejá-lo.
outra vez em pedra para apedrejá-lo. Então, eles não aceitavam a Jesus e continuam até hoje muitas pessoas não aceitando. Ao 32. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Por qual destas obras me apedrejam? Jesus falou que tinha mostrado para ele muitas obras vindas da parte do Pai, e por qual daquelas obras ele ia ser apedrejado. Olha para vocês verem, gente. Eles não aceitaram Jesus, muito não aceita até hoje, e assim procede. E todo aquele que quer servir a Jesus é perseguido por causa de Jesus até hoje. Foram perseguidos e continuam sendo perseguidos, porque você vê que o mundo odeia Jesus e odeia quem é de Jesus, até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje. Que mentira danada que tem. País laico. Pode pregar e servir a Jesus abertamente. Que mentira absurda, abeluda. Que mentira absurda que passa pro povo. País laico, onde você pode pregar, falar do amor de Cristo, viver Cristo abertamente. Pode sim, ué, mas será perseguido, tem que vigiar, sofre tantas penalidades, e muitos já foram mortos e está sendo morto, e enganosamente, escondido por debaixo do pano. Tenha misericórdia. Povo egoísta, mentirosos, que deve aceitar Jesus como Salvador. Por que os pastores não pregam? Porque não são do aprisco. Esses pastores que não pregam essa verdade que eu estou pregando aqui, não são de Cristo, não são dos salvos, não são daqueles que vai herdar a Nova Jerusalém. Por isso não prega. Quem prega é porque é de Cristo. Tá? Pegaram em pedra para apedrejar. Vamos para 33. Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pelas blasfêmias, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Já tinha profetizado que ele era o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Você faz de Deus a ti mesmo? Olha bem o que Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois Deus? Quer dizer, Jesus disse que ele era Deus. Aí não está escrito na vossa lei. Responderam-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois Deus? Sois deuses? Nossa lei, eu disse, sois deuses? Vou ler o 33. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e o Escritura não pode ser anulada. Quer dizer, eles chamaram de Deus, pois se a lei chamou deuses aqueles que a palavra de Deus foi dirigida, quer dizer, eles chamavam de Deus aquele a qual a palavra de Deus foi dirigida. Chamava de Deus. E Jesus, que tinha enviado de Deus, do Espírito, eles não aceitavam como Deus. Aí Jesus replicou ele, qual a palavra foi dirigida? E a Escritura não pode ser anulada. Quer dizer, a Escritura não pode ser anulada. Então Jesus pegou eles, que eles chamavam de Deus aquilo que nem jamais poderia chamar de Deus. E Jesus era Deus. Ele e o Pai eram um. E eles não aceitaram. E isso já tinha sido profetizado que Jesus ia vir. Eles já sabiam disso que Jesus ia vir. Mas não aceitaram. Então, ao 36. Aquele a quem o Pai santificou, enviou ao mundo, vos disseis blasfêmia. Mas, por que disse, sou filho de Deus? Aquele a quem o Pai enviou e santificou, eles não aceitaram, e blasfêmia, e diz blasfêmia contra ele. E dizem vocês que são filhos de Deus. É isso que Jesus quer dizer. É isso que eu faço pergunta. Eles falam que é filho de Deus, que é servo de Deus, mas perseguem os escolhidos e os chamados de Deus para matar. Fazem o mal, não ama o próximo, ama de palavras,
mas o coração cheio de serpente, de ódio. Entendeu? E nós temos que amar de corpo e alma e espírito. E nisso o Pai nos conhece. Aquele que ama de corpo e alma e espírito, o Pai conhece. E como nós não dependemos deles para ser abençoado, eles irão contra nós, porque Deus nos abençoa e dá aquilo que nós merecemos e nos sustenta, livrando-os das perseguições deles, dá a nós tudo que nós precisamos, e aí cresce neles uma inveja maior contra nós. Porque eles não conseguem nada pelos méritos de Cristo, mas sim por homens, por obras de homens. Tá? Coisas ilícitas por obras de homens, porque de Deus eles não conseguem nada. Aí eles ficam revoltados. Vamos para a palavra. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras. Vamos para o 33. Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra, acho que eu já li, vamos para o 34, por alguma obra, porque sendo tu homens, te fazes Deus a ti mesmo. Responderam, o 34, respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois Deus? Também já preguei. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. Assim, essa aqui eu já falei. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos disseis blasfema, porque disse, sou os filhos de Deus. Quer dizer, eles falam que é filho de Deus, mas blasfemava contra Cristo. Eles falam que é filho de Deus, mas persegue os escolhidos para matar. E é uma atrocidade sem fim. Leia a Bíblia, analisa as escrituras, não vai para balela de homem, não. Falam tantas balelas, mas não amam ninguém, fazem o mal, gananciosos, querem dinheiro, aviões, casarões, luxúria. Tem pastor aí que vai comer carne com aquele espaço negócio na carne lá que parece ouro, tipo um paninho bem fininho, põe na carne, eles vão lá comer carne banhada de ouro. Gente, que tolice, me perdoe de usar essa palavra, tudo isso é vaidade. Dizia Salomão, de tudo que ele fez, tudo ele reconheceu que tudo era vaidade. Meu amigo, gastar um horror de dinheiro com uma coisa dessa, sendo que tem gente passando fome. Tem gente da igreja, gente que até é cristão passando necessidade. Eu não sou contra ter um avião, porque é preciso para transportar de uma cidade para outra, de um país para outro. Eu não sou contra ter, é preciso que a igreja tenha assim, se ela expandiu, cresceu, ter. Eu acho, meu pensamento, eu até entendo como é que um pastor, como é que um homem de Deus vai deslocar para ir para um lugar rápido, fazer a obra de Deus, se realmente é a obra de Deus. Precisa. Mas ele é simples. Não precisa de tanta luxúria, de tanta riqueza, de tanta relógio de 60, 70, 80 mil, enquanto uma pessoa, esses 80 mil, mata a fome de muita gente. É o meu pensamento. Mas, vamos seguir a palavra. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Jesus falou para eles, se eu não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Que ele fazia só as obras do Pai. Mas o espírito do mal que estava neles não deixava eles aceitarem. Porque eles estavam com medo de Jesus ser rei, tomar o lugar deles, mandar em tudo. E aí é uma coisa terrível. Mas se eu faço e não credes em mim, credes nas obras para que conheceis, acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Se não credes em mim, credes nas obras que eu faço, para vocês crerem que eu estou no Pai e o Pai em mim. As obras de Deus que o homem de Deus faz, ela é tão espiritual e tão forte, que uma pessoa que tenha Jesus,
ela já percebe que aquela pessoa é de Cristo, porque as obras dela é semelhante às de Cristo. Nós conhecemos os bons e os justos pelas suas obras, os falsos pelas suas obras. Porque as obras, ele nunca fracassa. Todas as obras que ele pratica são de Cristo. Ele não é maldizente, ele não é perseguidor, ele não é maldoso, ele não é adúltero. Ele age com a esposa com amor e carinho. Não vou falar que às vezes não tem uma discussãozinha num casamento. Banal, uma coisa banal. Uma teimosiazinha, alguma coisa assim. Amados. Mas ele entende, a esposa entende, conversa, coloca no lugar, vai para a oração, para o joelho. Tudo fica normal. Eu tiro exemplo do meu casamento. Eu tenho vai para 16 anos. Aqui em casa, eu mais ela, nós combina. Nós conversa, nós entende, nós tem amor um pelo outro. E Satanás tenta destruir isso de todas as formas, desde o começo. E a gente passa uma peleja tremenda para sobreviver juntos, porque a função dos vizinhos, do povo, de parentes, alguns entre aspas, era nos destruir, separar nós dois e acabar com nós. Mas Deus colocou as mãos santas e poderosas e nos deu vitória até aqui. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, e eu creio que Ele vai continuar nos ajudando. E eu e ela somos muito felizes com Deus, com Cristo e vivendo um com o outro. E nós batalha junto na palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para vocês entenderem que casamento tem que ter compreensão. E olha, nós somos pobres, nós temos uma situação financeira pobre, nós trabalhamos para sobreviver, comprar uma roupa, alimentar, nós somos pobres. Mas nós sabe controlar aquilo que Deus nos dá e viver em Cristo, e Deus não deixa faltar nada para nós. Eu trabalho e Deus prospera o meu trabalho. Porque eu sei que tudo o meu trabalho é o Senhor Jesus, é Deus que está preparando os clientes para me sobreviver, me dando sabedoria, e eu lá vou remando e Deus me remando comigo. Mas até o meu trabalho, quantas vezes tentaram parar, fechar, acabar, me destruir, mas Deus não deixou. Deus não deixou nós ser humilhados por ninguém, Deus não deixou faltar alimento na minha casa. Eu trabalhei, nós mudamos de serviço e Deus está abençoando. É assim que eu falo para vocês, que nós temos que lutar e pedir sabedoria a Deus para nós sobreviver nessa terra terrível. O mundo já do maligno desde o princípio que diz a palavra. Então nós temos que saber viver aqui. Vamos para o 39. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Só até aqui. Então, preste atenção nos últimos versículos aqui, ó. Procuraram, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou. Porque ele era Deus, né? E não era a hora dele, então ele escapou-se de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado. Ele ficou. Então, Jesus escapou das mãos deles. E Jesus nos guarda das mãos desse povo maldoso, que usa o nome do Senhor, mas não são os escolhidos do Senhor. Não são os dos chamados de Deus, do aprisco do Senhor, não. São do chamado do maligno. E a Bíblia diz que Deus endurece o coração deles mais ainda, porque o Senhor vê que eles não querem nada, que eles já são de outro aprisco, o Senhor endurece mais o coração deles, para cumprir a Escritura, né? Então é assim que foi. E eu vejo que é verdade, porque cada dia eles fazem coisas mais horrendas que vocês podem imaginar. Mas não sabe ele, né, que se ele não voltar, se ele não pedir misericórdia, mudar,
ele vai arder de eternidade a eternidade no lago de fogo ardente. Esse povo não está preocupado se vai queimar no fogo do inferno, eles não estão preocupados não. Eles estão preocupados só com dinheiro, vida boa, carro, isso e isso. Gente, eu vi pessoas aqui, eu vejo pessoas, eu já vi pessoas correr atrás de dinheiro, correr e morrer e não levar nada. Eu preguei, gente, para uma pessoa, para um senhor, eu não vou citar o nome dele aqui, que eu acho que eu tenho que preservar o nome de pessoas, isso é uma coisa que ele não pode fazer, um cristão não deve fazer. E a minha esposa é minha testemunha, que ela está aqui perto de mim, preparando um café para nós aqui. E eu preguei tanto para esse senhor, falei tanto para ele, e ele construiu uma casa, ele construindo uma outra casa, não sei quantos andares no outro lugar lá, e eu falei, e ele já velho, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu falei, que o senhor não pensa na salvação, na vida eterna? Deus deu a oportunidade de eu pregar para ele. Quando foi ontem, o vizinho falou comigo que ele tinha morrido. Eu falei, meu Deus, aquele homem na hora de descansar, de entregar a vida, já estava de idade, uma ganância terrível. E tem casa no outro, tem lote no outro terreno, lá numa outra cidade, falou que ia construir. Falei, rapaz, está na hora de descansar, entrega a vida a Jesus, busca Jesus, o homem morreu. Então eu já vi pessoas crentes buscar, correr atrás de dinheiro e ganância. E também não aproveitou nada daquilo que buscou lá, que ganhou lá, não sei de que jeito, morreu. Gente, o mais certo da nossa vida é a morte. Mas nós temos que morrer nos braços do Senhor Jesus, fazendo bem, amando o próximo, morrer sendo ovelha, não bode, para nós ter vida eterna com Cristo e nunca mais sofrer. Essa é a mensagem que o Senhor me deu. Que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo de Deus te dá o entendimento desta palavra, porque eu não posso te dar o entendimento, mas o Espírito Santo de Deus vai dar o entendimento para aqueles que são chamados de Deus e que são ovelhas, e que vão dar ouvido à voz de Deus. Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai tocar em você. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos.